Graças a Deus, né, irmãos? Oh, glória a Deus. Maravilha, né? Estar na presença de um Deus vivo, né? Estar na presença de um Deus santo, de um Deus maravilhoso. Eu quero liberar as crianças, né? Vamos para a salinha deles. É irmão Edson? Ah, tá. Graças a Deus, irmãos, nós estamos na presença de Deus mais uma vez, né? Um domingo abençoado, passamos uma escola dominical abençoada, um dia maravilhoso. Domingo é o dia do Senhor, né? Jesus ressuscitou o terceiro dia, e esse dia era o domingo. Então é o dia do Senhor, é o dia que a gente tira para viver para Deus, para orar, louvar, estar na casa do Senhor. Amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Marcos, tá? Mateus, Marcos. Muito fácil, Novo Testamento. Capítulo de número 13. Graças a Deus. Marcos, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 24 ao 37. São 3, 6, 8, 10, 14 versículos. Tá? Marcos 13, versículo 24. Vamos lá. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E como o homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Oremos mais uma vez. Pai Santo, te damos graças mais uma vez, nós te louvamos por estar na sua presença, de podermos invocar o teu nome glorioso. Pedimos, ó Deus, que mais uma vez a sua graça continue conosco, como até agora está no nosso meio. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu és um Deus santo, perfeito e justo, e nós somos teus servos, cheios de falhas e imperfeitos, mas mesmo assim o Senhor usa de misericórdia para conosco, usa de graça, de compaixão para com as nossas vidas. Ensina-nos, ó Deus, nesta noite, que possamos aprender a sua palavra, e que a tua palavra possa gerar temor e tremor no nosso coração, pelo poder do seu Espírito Santo. Assim te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Vamos falar, irmãos, sobre o retorno de Cristo. A volta de Jesus, irmãos, é o grande apogeu da história humana. Muitas coisas já aconteceram, já se cumpriram na palavra de Deus,
mas só está faltando cumprir uma coisa: o retorno de Jesus. O retorno de Jesus, irmãos, é a bem-aventurada esperança, é a expectativa de cada crente, de servo de Deus na terra. Todos os servos de Deus, todos os filhos de Deus na terra, têm essa expectação, essa grande esperança do retorno de Cristo. Por isso o texto manda nós vigiarmos, por isso o texto manda nós tomarmos conta da nossa vida. A Bíblia diz que Jesus virá e vai arrebatar o seu povo e vai levar para o céu. Essa é a grande expectativa. Nós entendemos que a volta de Jesus, ela vem em duas fases. Ela vem, primeiramente, para arrebatar o seu povo. Ele virá iminentemente, uma hora que ninguém sabe, uma hora que ninguém espera, e depois ele retorna com o seu povo. Primeiro vem o arrebatamento, depois ele retorna com o seu povo para julgar os seus inimigos, para julgar aqueles que se levantaram contra eles, aqueles que foram contra o Evangelho, todos aqueles que se levantaram contra Deus. Assim, irmãos, após o arrebatamento da igreja, após Jesus levar a igreja para o céu, acontece na terra 7 anos de grande tribulação. Vou repetir: assim que Jesus leva a sua igreja para o céu, Jesus tira a sua igreja da terra, acontece na terra 7 anos de grande tribulação. Nós vamos falar aqui dentro de uma visão, após Jesus ter levado a igreja, o que vai acontecer na terra após Jesus ter levado a sua igreja. Ele voltará depois com seus santos anjos, e os seus santos, a igreja que ele levou, ele volta novamente, Jesus retorna novamente com os anjos e com a igreja para julgar os homens na terra, para julgar os ímpios após a grande tribulação. No final dos 7 anos da grande tribulação, ele retorna para julgar a terra, para julgar os ímpios, com a igreja e com os seus santos anjos. Assim, irmãos, como a primeira vinda de Jesus foi um evento histórico, a sua vinda também ocorrerá no momento divinamente real. O mundo vai ficar espantado quando virem o Senhor Jesus. Ao contrário da sua primeira vinda, o Senhor não vai vir como um cordeiro. A primeira vinda de Jesus, ele veio como cordeiro, ele veio como um bebê, ele nasceu na manjedoura. Ele nasceu na manjedoura. É barata não, né? Toda vez que está pregando tem que ter uma baratinha, né? Então, irmãos, a vinda de Jesus agora, ele não vai vir numa manjedoura como um bebê. A primeira vinda de Jesus, ele veio como cordeiro. E como cordeiro ele apanhou. Como cordeiro ele sofreu. Como cordeiro ele foi levado à cruz. Mas agora ele vem como leão. Como leão, ninguém o julgará. Como leão, ninguém o detém. Como leão, ninguém o manieta. Ninguém vai poder se levantar contra Jesus, porque agora ele não vem mais como aquele cordeirinho. Ele vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para reinar na terra e implantar o milênio. Interessante que nesta passagem, os discípulos de Jesus estavam saindo de dentro do templo, eles estavam lá fora do templo, e olharam para o templo majestoso, aquele templo glorioso. O templo da época de Jesus, irmãos, quando dava noite, que a lua batia no templo de Jesus, naquele templo, dava uma impressão que ele era forrado de ouro, era a coisa mais gloriosa de se ver.
Era um espetáculo o templo da época de Jesus, que Herodes fez. Então os discípulos saindo de dentro do templo, eles olharam para aquele templo pelo lado de fora e ficaram admirados daquele templo. E eles ficando admirando, Jesus falou: vedes todo este templo? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Todo esse templo glorioso, toda a majestade desse templo vai ser derrubado, vai ser destruído. Então os discípulos chegam para Jesus e fazem uma pergunta: Senhor, que sinal há da sua vinda? Quando vai ser a sua vinda? Que sinais vão acontecer? E quando será o teu retorno? E Jesus então começa a explicar para eles o que vai acontecer no seu retorno. Interessante que essa pergunta, irmãos, é uma prorrogação. Ela é uma pergunta prorrogada para além do templo, né, da destruição do templo, para abranger a segunda vinda do fim dos tempos do Senhor. O nosso Senhor, Ele responde a pergunta, irmãos, explicando que haverá um período intermediário do tempo. Ou seja, o que vai acontecer? Enquanto esse momento vai chegar, a igreja começa na época de Jesus, um tempo intermediário, em que Jesus agora vai lidar com a sua igreja na terra. Nesse momento que nós estamos vivendo, Jesus, ele tem um compromisso com a sua igreja. Jesus morre na cruz, salva a sua igreja, batiza a igreja com o Espírito Santo, vai para o céu e deixa um tempo indeterminado. Nós já estamos com 2000 anos de igreja na face da terra. Jesus agora tem um compromisso com a igreja, de salvar todos aqueles que crêem no seu nome e o aceita como seu Salvador. Esse é um período intermediário, porém, quando ele retornar, Jesus cessa aqui com a igreja, porque ele leva a igreja para o céu, e ele vai passar agora a ter um compromisso com o povo de Israel, com o povo judeu. Jesus vai ter um compromisso com o judeu, e com todos aqueles que ficarem no arrebatamento, que ficarem aqui também, depois do arrebatamento, que ficarem na grande tribulação, terão também que passar por este grande processo. Interessante, irmãos, que Jesus explicou essa analogia das dores de parto. Quando vai acontecer essas coisas? Quando Jesus falou: vocês verem uma mulher, semelhante a uma mulher com dores de parto. Ela tem aquelas primeiras dores parturientes, e com o passar do tempo, os meses vão se passando, e quando está chegando aos 9 meses, as dores vão aumentando. Assim também será o retorno de Cristo. Ele disse que haveria terremotos, pestes, muitas coisas ruins na terra, e isso já está acontecendo. Mas alguém pode perguntar assim: pastor, mas isso sempre aconteceu? Sim, mas acontece que é como as dores de parto, agora estão se acelerando. Mais terremotos, mais pestes, mais coisas ruins e catastróficas que estão acontecendo na terra, são sinais que estão se aproximando o retorno de Cristo. Esses são uns dos sinais que Jesus falou, como se fosse as dores de parto, até atingir o ápice da grande tribulação. Quando estiver perto, que Jesus levar a igreja, aí vai acontecer catástrofes horríveis sobre a face da terra. Depois desses acontecimentos que levar a igreja, inicia-se então a grande tribulação na terra. Aqui a partir do versículo 24, Jesus diz o seguinte: ele fala sobre a vinda do Filho do Homem. Ele diz: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Vejam bem, no versículo 25: e as estrelas do céu cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Versículo 27, e Jesus enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu.
Antes, Jesus falou, irmãos, nesse dia, sobre a abominação da desolação. O que é isso? O versículo de número 14, no próprio capítulo 13, Jesus disse: ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel o profeta, estando aonde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que é a abominação da desolação? E a terrível perseguição que se segue do versículo 15 ao versículo de número 23. A abominação da desolação é que o anticristo vai fazer blasfêmias lá no templo, lá em Jerusalém. Eles vão fazer blasfêmias contra Deus no templo dos judeus. A Bíblia diz que ele vai querer parecer Deus, se assentará como Deus, porque ele quer ser maior do que Deus, o anticristo. Nesse período, do versículo 15 ao versículo de número 23, haverá uma grande perseguição na terra de todos aqueles que honram o nome de Jesus, judeus que se converterão, pessoas que estiverem na terra que se converterão, que não negarem o nome de Jesus, sofrerão por grandes perseguição. Hoje nós achamos que é difícil de servir a Deus, por causa da pressão psicológica, por causa das pressões do mundo, por causa do pecado. Nós achamos que é difícil de servir a Deus. Porém, naquele dia, quando Jesus levar a igreja para o céu, que a grande tribulação começar na terra, aqueles que estiverem na terra serão perseguidos pelo anticristo, serão atormentados pelo anticristo, para negar o nome de Jesus. E quem negar o nome de Jesus nessa época, não tem mais salvação, porque vai receber o número da besta, que é o 666. Nesse período da grande tribulação, a igreja de Jesus Cristo, ela não está mais aqui na terra. A Bíblia diz que ela está lá no céu, participando das bodas do Cordeiro, recebendo a recompensa daqueles que serviram a Deus nesse período, estarão no céu, participando das bodas do Cordeiro, e aqueles que não subiram, e aqueles que estão na terra, os homens ímpios, estarão sofrendo grande perseguição pela força do anticristo. Por isso Jesus falou, depois ele dá uma sequência no versículo 24, Jesus disse: ora, naqueles dias, versículo 24 da parte A, ora, naqueles dias, depois da aflição. Que aflição? A grande tribulação. É isso que Jesus está falando. Depois da aflição, depois daqueles dias, aquela grande aflição, o sol se escurecerá, o término do período em que Jesus vai voltar, quando está terminando a grande tribulação, Jesus voltará, mas vai acontecer coisas terríveis aqui na terra. Jesus está se referindo, irmãos, aos 3 anos e meio de grande tribulação na terra, quando o anticristo então profanará o templo em Jerusalém. Assim, irmãos, os últimos dias da terra será caracterizado pela imoralidade desenfreada, devastação sem precedentes e violência implacável. Tudo que nós estamos vendo hoje, a imoralidade, a promiscuidade, as pessoas que se levantam contra Deus, que são contra o Evangelho, são como dores de parto. Isso está aumentando mais e mais, e vai crescer na terra. Enquanto a igreja estar aqui, muita dificuldade vamos enfrentar, essas dificuldades vão aumentar, seremos às vezes oprimidos, porque eles não querem que nós servimos ao Senhor, mas naquele dia que eles estiverem na terra, em que a igreja não estiver mais aqui, eles estarão passando por grandes provação. Por isso que vai aumentando, irmãos, a imoralidade. Os irmãos podem perceber como que o demônio está sendo ovacionado. Vocês observam que hoje tem passeata de homossexual, vocês vejam que tem a passeata gospel, né, dos evangelhos, mas já tem também a passeata dos Exu. Os demônios estão sendo
ovacionado, o diabo está sendo aplaudido. Se as pessoas hoje quiserem ser famosas, é só dizer que é ateu, é só dizer que ama Satanás, é só dizer que serve ao diabo, logo ele é aplaudido, ele tem carisma, as pessoas gostam disso, porque é sinal que Jesus está para retornar, irmãos. O espírito do anticristo já está na terra, tomando conta dos 4 cantos da terra. Esse espírito já invadiu o governo, já invadiu as associações, já invadiu as agremiações, ele já está tomando conta dos 4 cantos da terra, e está o palco preparado para agir, para tomar conta dos homens aqui na terra. Por isso a imoralidade cresce. Veja que as pessoas não têm mais vergonha, irmãos. Qualquer manifestação, eles querem tirar roupa, não tem vergonha mais de tirar roupa, eles ficam nu, eles blasfemam, eles fazem coisas vergonhosas, que é vergonhoso diante de Deus. Isso é uma característica da volta de Jesus, essa devastação precedente desenfreada. Então, os que passarem pela tribulação, irmãos, juntamente com o povo judeu, sofrerão terrível perseguição do anticristo, sob influência satânica. Influência satânica, irmãos. Passarão por grande tribulação. Vai haver grande perseguição. Sabe, no fim da tribulação, irmãos, os seus juízos, Cristo retorna para conquistar os seus inimigos e estabelecer então o seu reino terrestre. Quando Jesus vier, irmãos, haverá uma escuridão total. Deus apaga o sol, a lua e as estrelas não darão a sua luz. O Senhor comanda os corpos cósmicos e todo o universo. O sol não vai dar mais a sua luz, a lua não vai dar mais a sua luz, as estrelas se apagarão. Deus comanda os sinais cósmicos para dizer para a humanidade: ei, estou chegando, estou me aproximando no final da grande tribulação. O profeta Isaías havia profetizado sobre esse dia. Ele disse: eis que o dia do Senhor está chegando, as estrelas e as suas constelações não vão resplandecer a sua luz, o sol será escuro quando ele sobe, e a lua não dará a sua luz. Assim eu vou punir o mundo de seu mal, e os ímpios a sua iniquidade. Por isso farei estremecer os céus, ele disse, e a terra será abalada de seu lugar, na fúria do Senhor dos exércitos, no dia da sua ira ardente. Isaías capítulo 13 profetizou sobre esse dia, 600 anos antes de Jesus vir à terra. Já são mais de 2.800 anos. Jesus está para voltar, irmãos. Cristo está para voltar para buscar o seu povo. Alguns profetas previram esses eventos também devastadores que ocorrerão na grande tribulação. As palavras de Jesus, irmãos, confirmam as profecias do Antigo Testamento, o que os profetas falaram. Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías, todos eles profetizaram sobre a vinda do Messias, sem ter conhecido Jesus. O mundo não sabe o que eles estão esperando, o mundo não imagina o que está para acontecer. Por isso é necessário que nós cremos, como foi cantado o louvor aqui na oração, acreditar na palavra, acreditar naquilo que Jesus falou, porque as coisas estão para acontecer, irmãos. Assim vai acontecer. Jesus virá no céu, irmãos, com seus anjos poderosos em fogo, diz a Bíblia. Ele virá no céu com seus anjos poderosos, e isso vai acontecer aqui na terra. Todos testemunharão a sua vinda. Os homens virão Jesus vindo, irmãos. Será inconfundível. Veja o registro de Apocalipse. Todo olho verá, irmãos. As pessoas que são incrédulas nesse dia vão desmaiar de terror. Eles não imaginam o que está para acontecer. Jesus virá muito em breve para arrebatar o seu povo na terra. Veja o que está escrito em Apocalipse. João escreveu dizendo: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre o cavalo,
chama-se fiel e verdadeiro, e ele julga com peleja e justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas, e tinha um nome escrito na sua coroa que ninguém sabia senão ele mesmo. Ele estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, com branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus virá no céu. Aqui é uma analogia, é uma forma de nós de se expressar, quando ele vem montado em cavalos, um grande exército, os anjos ao lado de Jesus, a igreja ao lado de Jesus, e ele desce para julgar a terra, para julgar as nações, para implantar o seu milênio. Esse dia está se aproximando, irmãos. Assim como Jesus subiu há 2000 anos atrás, assim como aconteceu com ele, ele virá novamente. No versículo 26 diz: então verão vir o Filho do Homem nas nuvens. Ele virá nas nuvens do céu para eliminar os seus inimigos. Daniel também profetizou sobre esse dia. Ele disse: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Nesse tempo, irmãos, os inimigos do Senhor desmaiarão de pavor. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Homens rudes nos dias de hoje, homens perversos, irmãos. O mundo que está se levantando contra o evangelho, nas redes sociais, inimigos de Deus, inimigos de Jesus, nesse dia vão ver o poder de Deus. Pessoas péssimas, pessoas que são inimigas do evangelho, inimigas de Jesus Cristo, inimigas da igreja, eles vão ver o Senhor, eles vão ver ele vindo nas nuvens do céu, e eles vão ter que prestar contas diante de Deus pela vida que eles levam nos dias de hoje. A Bíblia diz que Satanás será preso por 1000 anos, quando Jesus vier, irmãos, com a implantação do milênio na terra, e Cristo vai governar as nações. Jesus vai mostrar para as nações de hoje, olha bem como que o mundo é governado por esses políticos corruptos. Jesus então governa as nações por 1000 anos, governo de paz, governo de harmonia, de alegria. Jesus implanta o milênio na terra. Aqueles que passaram pela grande tribulação, que não negaram o nome de Jesus, vão entrar para o milênio. A igreja de Jesus estará no milênio. São 1000 anos de paz. Satanás preso, o falso profeta preso, o anticristo preso, todos eles no lago de fogo, e a igreja com os santos passando por 1000 anos de paz aqui nessa terra. Reino de glória, reino de paz, reino de harmonia. Ninguém mais será inimigo de Deus, ninguém mais vai falar contra a igreja do Senhor. Haverá paz na terra, e essa é a grande promessa. Por isso que se prega o evangelho do reino, e nós estamos aguardando para adentrar no reino de Deus, o reino de Cristo, que será implantado aqui na terra. Os inimigos de Cristo vencidos em seguida, ele diz: ele enviará os seus anjos. Após os inimigos de Cristo vencido, no versículo de número 27 diz o seguinte: e ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Todos os judeus que serviram ao Senhor,
todos os gentios que passaram pela grande tribulação, todos aqueles que não negaram o nome de Jesus, eles vão ser recolhidos. O Deus enviará os anjos e vai escolher os seus eleitos, seus escolhidos, nos 4 cantos da terra. Aonde estiver um servo do Senhor, aonde estiver uma serva do Senhor, os anjos irão recolhê-lo e vão levá-lo para a presença de Deus, para implantar 1000 anos de paz, com todos os inimigos de Cristo presos, com todos eles levados na fornalha de fogo ardente. Essa é a grande esperança, irmãos. Por isso que ele disse aqui: ele enviará os seus anjos, ajuntará os seus escolhidos nos 4 ventos da extremidade da terra. Por isso, irmãos, que nós devemos estar firmes na presença de Deus. Nós não podemos estar na grande tribulação. Nós precisamos estar com a nossa vida correta diante de Deus, porque nós não sabemos. A Bíblia diz que vai ser iminente, no abrir e fechar de olhos, no abrir e piscar de olhos. Nós não sabemos esse dia quando vai acontecer. Temos que estar preparados para o encontro de Jesus. Então, Jesus, a partir do versículo 28, irmãos, ele vai explicar a lição da figueira. Veja o versículo de número 28 ao versículo de número 31. Jesus vai explicar a lição da figueira. Ele diz o seguinte: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Veja, irmãos, que Jesus continua usando uma ilustração simples para enfatizar a resposta adequada às palavras da advertência. Ele usa palavras simples falando a questão de uma figueira. Ele diz: aprendei a parábola da figueira. É o imperativo. Ele dá uma ordem. A ideia é aceitar algo como verdadeiro e aplicar a vida. Ou seja, Jesus está falando: vocês precisam aprender a parábola da figueira, né? Figueira era muito usado como ilustração, irmãos. Veja que no dia anterior, Jesus se aproxima de uma figueira, e aquela figueira, ele procura fruto naquela figueira, e ela não tinha fruto. O que Jesus faz? Ele amaldiçoa aquela figueira e fala: nunca mais nasça fruto de ti. No outro dia, os discípulos foram até aquela figueira, ela estava totalmente seca. Ali representa a nação de Israel, que é levado pelo lado da idolatria, muita religiosidade, mas não dão fruto espiritualmente. Então Jesus amaldiçoa aquela figueira. Aqui nesse caso, Jesus, ele mostra novamente essa analogia da figueira. Ele fala: quando os seus ramos da figueira se tornam tenro, brota folhas, bem sabei que está próximo o verão. Jesus mostra novamente a analogia da figueira, mostrando que quando os ramos da figueira se renovam e as folhas começavam a brotar, eles sabiam que o verão estava próximo de começar. Então o que Jesus diz? Da mesma forma ele fala: você que prevê a chegada do verão, com a chegada das folhas novas, assim os crentes no final da época serão também capazes de entender que o meu retorno está próximo, porque eles olhavam para a figueira e viam: olha, as folhas estão novas, caíram as folhas velhas, estão se renovando, o verão está se aproximando. Jesus fala: assim como vocês têm a capacidade de compreender essa questão do verão com a figueira, assim também vocês terão condições de entender os sinais do meu retorno, da minha vinda. Isso é muito importante, irmãos, porque Cristo falou como se mostrasse para eles, se dirigindo para eles, que eles precisavam vigiar, tomar cuidado com a vida deles. Isso era a absoluta certeza que vai acontecer. Assim como aconteceu com a figueira, Jesus estaria para retornar. Então no versículo de número 31 ele diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso é uma realidade. As palavras de Jesus não vão voltar atrás.
É a palavra de Deus. Ele disse que passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Pedro disse que essa terra está reservada para o juízo. A Bíblia diz que toda a terra será queimada, vai ser destruída, não vai ficar nem raiz e nem ramo. Toda essa terra vai ser destruída, tudo que está sobre a terra vai ser destruído, e a Bíblia diz que Deus vai fazer um novo céus e uma nova terra. Então Jesus diz: essa terra vai passar, este céu será enrolado, isso tudo vai passar, mas as minhas palavras são verdadeiras, as minhas palavras são fiéis, as minhas palavras não vão passar. Tudo que eu estou falando sobre o meu retorno há de acontecer. Jesus está dando um alerta, irmão, para o povo de Deus, em todas as gerações, para aqueles que vão ficar aqui também, mas Ele está dizendo para que nós tomamos cuidado. Ele disse no versículo 30, na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, aquela geração que vai passar na grande tribulação, ela não vai passar antes que todas estas coisas aconteçam. É um grande sinal, é o grande alerta do Filho de Deus, irmãos. Essa é a bondade de Deus, nos despertando para que nós possamos ter uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida que glorifica a Deus, uma vida que realmente esteja esperando o retorno de Cristo. Essa deve ser a nossa grande esperança, essa deve ser a nossa grande expectativa de vida, é esperar a volta de Jesus. Devemos pensar nisso todos os dias, todos os momentos, esperando o retorno de Cristo, estar preparado para encontrar com o nosso Senhor. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é imutável, a palavra de Deus não muda, ela é a verdade, nada se acrescenta na palavra de Deus, nada se subtrai da palavra de Deus, nada. O retorno e os fins do tempo vão acontecer, porque a boca de Deus o disse, irmãos. O mundo está cego, as pessoas estão cegas, estão envolvidas no materialismo, estão envolvidas neste mundo. O mundo só quer para si, eles estão cada vez mais alienados, distante de Deus. Eles não se preocupam com as Escrituras, eles não se preocupam com a Bíblia Sagrada, eles não se preocupam com a igreja, eles não querem saber da igreja. O rapaz passou fazendo a entrevista com as pessoas e perguntou assim: meu senhor e minha senhora, qual foi a última vez que você leu a Bíblia? O homem falou assim: eu nunca li a Bíblia na minha vida. E a senhora disse o seguinte: eu tenho muito tempo que eu não leio, eu nem sei o tempo em que eu li a minha Bíblia. As pessoas não amam a Bíblia, as pessoas detestam a Bíblia, elas detestam as Escrituras, porque o diabo colocou no coração das pessoas ira contra Deus, ira contra as coisas sagradas, ira contra as coisas simples e puras, e coloca tristeza no coração das pessoas, coloca incredulidade no coração das pessoas, para que elas não creiam no retorno de Cristo, para que elas não creiam no Evangelho que possa salvá-las, irmãos. Essa é a única maneira do homem se salvar, é através do Evangelho de Jesus, é através das Escrituras. Mas o inimigo está cada vez mais distanciando as pessoas com entretenimento lá fora, com o mundanismo, com o dinheiro, com farra, com cada vez mais distante do Senhor. Eles querem brincar nesse mundo, mas não querem as coisas de Deus. Esse tempo está chegando. Por isso Jesus falou nos versículos 32 a 37, o dia e a hora ninguém sabe, o dia e a hora ninguém sabe. Ele disse: vigiai. Jesus, irmãos, ele fala várias vezes sobre vigiai, no versículo 33, 34, 35, 37, ele enfatiza a questão de vigiar, de tomar cuidado com a vida, sabe, porque ninguém sabe, quando vir os sinais, a ira de Cristo, seu retorno, vai ser tão rápido, irmãos, que vai vir sobre eles. O mundo não sabe disso, as pessoas não sabem que isso vai acontecer, menosprezam estas coisas. Como o presidente atual falou: eu não quero ir para o céu, eu quero ficar aqui nessa terra, porque ele é louco, ele é cego, não sabe o que está falando.
Eu quero ficar aqui nessa terra, eu não quero ir embora agora não. As pessoas pensam, irmãos, que vão morrer e vão para o céu. Morreu um funkeiro, agora recebeu lá no céu, vai cantar funk lá no céu. Morreu um idólatra, ele vai cantar agora, ele vai lá para o céu junto com o papai do céu. Morre um homossexual, morreu agora um coitadinho, ele vai lá para o céu, ele vai contar piada lá no céu. As pessoas não têm conhecimento de quem é Deus, as pessoas não sabem, não têm conhecimento da ira de Cristo que vai vir sobre eles, porque são cegos espiritualmente, porque não compreendem as coisas de Deus, estão tomados pelo espírito do anticristo, estão tomados pelo espírito das trevas e não conhecem o amor de Deus, sabendo que as escrituras vão levá-los a uma vida de santidade. Então a ira de Deus virá sobre eles, irmãos, repentinamente, vão tomar um susto quando virem a ira de Deus sobre eles. Eles não aguardam sobre isso, mas nós, a Bíblia diz, nós já não andamos em trevas, a igreja não está mais em trevas. Ele diz, vocês já não andam mais nas trevas para que aquele dia vos pegue de improviso. A igreja sabe, a igreja está na luz, a igreja ora na segunda, na terça, na quarta, de noite, de dia, está vigiando, olhando para o céu, olhando para Jesus, como ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós estamos olhando para o céu, nós estamos olhando para Cristo, nós estamos olhando para a cruz, porque sabemos que é de lá que vem a nossa vitória. O mundo pensa que Jesus foi um derrotado porque morreu na cruz. Nós entendemos que Jesus foi um vitorioso porque morreu na cruz. A morte de Jesus na cruz nos levou a glorificar o seu nome. A morte de Jesus na cruz nos levou a ter uma vida de pureza e santidade e de glorificar o seu santo nome e esperar o Cordeiro de Deus. Então ele disse, vejam bem, vai ser sinais precedidos, irmãos, visíveis, sinais visíveis, catástrofes na terra, irmãos. Imagine o sol escurecendo, 1/3 das águas na terra vão ficar amargosas, irmãos. Absinto, a Bíblia diz, 1/3 das naus vão afundar. Haverá estrelas que vão vir do céu, que vai chover sobre a terra. A Bíblia diz que vai chover granizo de 1 quilo sobre os homens na terra nesse dia. E eles vão olhar para o céu, quando Jesus vier, vão dizer, escondei-nos da ira do Cordeiro, e vão pedir para se enterrarem no chão, por causa de temor do Filho do Homem, que virá nas nuvens do céu. Os homens não temem a Deus, irmãos, até no inferno eles estarão blasfemando de Deus. Até no inferno estarão blasfemando de Deus. Então o dia e a hora, nem mesmo Jesus não sabia nesse dia. Ele disse, o dia e a hora ninguém sabe, nem o Filho senão o Pai. Por que é que Jesus disse que nem ele sabia? Porque Jesus estava limitado a um corpo humano. Então ali Jesus não sabia o dia e a hora. Mas quando Jesus ressuscita ao 3º dia, que ele vai para o Pai, ele agora sabe. Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabe o dia e a hora. Anjos não sabem, a igreja não sabe. Não adianta ficar premeditando, Jesus vai vir no ano de X, Jesus vai vir daqui uma década. Quantas heresias, quantas seitas que marcaram a vinda de Jesus. Os adventistas marcaram a vinda de Jesus em 1800 e alguma coisa, e quando eles falaram, Jesus vai vir nesse dia, eles subiram em cima dos prédios, eles subiram em cima das montanhas, eles subiram em cima das lajes, todas de mangas talares, tudo vestido de branco, e ficaram esperando. Deu 10, deu 11, 11h30, 11h40, meia-noite, 1h da manhã, Jesus não veio. Eles desceram, passaram a maior decepção. Depois marcaram novamente outra vez o retorno de Cristo, Jesus não veio, passaram a segunda decepção. Na terceira decepção, todo adventismo foi dizimado. Venha o Ellen White e tem uma visão suposta e diz, e faz um renovo
novo no novo adventismo. Ele diz que Jesus veio, mas veio em espírito e fez uma obra na terra em espírito e retornou para o céu. Aí é esse adventismo que nós temos aí. Não adianta marcar o dia e a hora de Jesus, ninguém sabe, só o Pai que está no céu. E Apocalipse capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: e todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram. Bendito seja Deus. Por isso Jesus disse: olhai, vigiai e orai, e se mantenham em estado de alerta. Só o Deus Trino sabe, irmãos. Os crentes que estarão vivos durante a grande tribulação terão de estar em constante vigilância. Isso não é para a igreja. Nós não passaremos na grande tribulação, eu não creio. Existem correntes doutrinárias que acreditam que a igreja passa na grande tribulação, eu não creio. Existem pontos que dá para provar e acreditar que não passa, eu não acredito que passa. Eu não acredito, mas aqui não é o momento para nós falarmos disso, mas não acredito que passa. A igreja não passa na grande tribulação, no meu ponto de vista teológico. Não passa. Jesus leva ela para o céu. Nesses 2000 anos de luta, de sofrimento, de angústia, a tribulação é para o povo judeu e para aqueles que ficarem na terra, mas nós devemos estar vigilantes, porque a vinda de Jesus vai ser iminente. A vinda de Jesus vai ser uma hora que nós não sabemos. Então Jesus fez uma ilustração da sua vinda no versículo de número 34. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa, deu autoridade aos seus servos e cada um a sua obra, e mandou o porteiro que vigiasse. Jesus mostra aqui, irmãos, uma analogia de um homem, um empresário que vigiou, que foi para fora e deixou o seu imóvel na terra. Ele deu ordem aos seus empregados e falou: olha, um dia eu vou voltar, eu quero que vocês façam tudo que eu ordenei aqui na minha casa, porque uma hora eu vou voltar. Assim Jesus mostra na sua simplicidade, nos ensinamentos mais simples, para nós entendermos que Ele está para voltar. No versículo 35 ele diz: vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Jesus pode vir qualquer hora. Ele pode vir das 6 até as 10 da noite, ele pode vir das 10 da noite à meia-noite, da meia-noite às 3 da manhã, das 3 da manhã até 6 da manhã. Jesus pode vir uma hora que nós não sabemos. E nós precisamos estar alerta com isso aí. E naquele dia, eles não sabem o dia que Jesus vai voltar. Então, os crentes da futura tribulação devem estar alerta, pois não sabem quando o dono da casa virá. Ninguém vão saber. Vão ver os sinais, vão ver os acontecimentos. Quando eles virem os sinais, eles vão saber que Jesus já está à porta. Pode ser à tarde, meia-noite, cantar do galo ou pela manhã. E ele disse no versículo de número 36, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Poderia pegá-los dormindo, irmãos. O vigia precisa estar acordado, vigilante. Não pode estar dormindo. Precisamos estar acordado espiritualmente, não dormindo o sono da indolência, como as virgens loucas. Lembram que 5 tinham azeites, mas outras 5 não tinham? Então nós precisamos ter azeite nas nossas lâmpadas, precisamos estar vigilante todo o tempo da nossa vida, porque o nosso futuro é o céu. Então o que Jesus estava falando, irmãos, é que o seu retorno pode ocorrer a qualquer momento. E ele então finaliza no versículo 37, as coisas que eu vos digo, digo-as a todos, vigiai, vigiai. O mundo não sabe vigiar, irmãos. Então amanhã, seu trabalho, no seu dia a dia, é vigiar em espírito, orando, tomando cuidado com a nossa vida espiritual, sabe? Aqui fala, por um lado, a vinda de Jesus no Sermão do Monte serve como um lembrete vívido de que as coisas deste mundo são temporárias. Cuidado com o nosso coração não se embriagar como nos dias de Noé. As pessoas estavam com o coração preso na vida material, sabendo que isso tudo é temporário. Os remidos são cidadãos de um reino eterno que ainda está para ser revelado na terra quando o Senhor vier em glória.
Então, a nossa vida futura, o nosso fim, não é nessa terra, é no reino milenar de Cristo. O que vai valer a pena é nós termos um corpo de glória, uma vida de louvor e de gratidão para todo sempre com Deus. Que o Senhor nos abençoe, que Deus nos ajude e que o Espírito nos motiva o coração para servi-lo. Fecha os teus olhos e vamos orar. Ó Deus e Pai soberano que estás no céu, nós te damos graças pela sua eterna bondade e pela sua infinita misericórdia, por sua graça bendita, meu Deus, que está sobre nós. Que o Espírito do Senhor Jesus nos ajude a vencer este mundo, a vencer essas trevas, e que nós possamos ter vigilância, prudência, sabedoria, para te adorar, ó Deus, enquanto estivermos aqui neste mundo. Nos ajude, ó Deus, para que nós possamos conseguir adentrar as mansões celestiais, participar do seu reino eterno e viver uma vida para a glória do seu santo nome. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos.